E aí, Fuinha, o que está acontecendo? Vocês armaram um encontro com esse cara se passando por uma menina de Não, 13 anos? O que aconteceu? na verdade, assim, algum tempo atrás eu já vim postando alguns casos de denúncias, né, que o pessoal foi me mandando nas redes sociais depois que eu comecei a denunciar alguns grupos de Telegram que estavam vendendo conteúdo pornográfico infantil. E, cara, é uma rede, quanto mais a gente fuça, pior fica. E quando eu fiz essas denúncias, eu comecei a receber pedidos de ajuda de algumas pessoas, mães, crianças, né, adolescentes que foram abusados quando era pequena. Eu queria denunciar, como que eu faço? E assim, eu comecei a auxiliar essas pessoas, ajudando, assim, por questão moral mesmo, de querer dar esse braço. Até que chegou a primeira denúncia pra gente de um rapaz que ele tava marcando encontro no shopping com a menina. E aí a mãe da menina foi e me chamou e falou assim, olha, Fuinha, peguei o celular da minha filha, ela tá conversando com ele já tem uns dias, ela mandou todos os prints, ela mandou todas as informações. E aí eu fui e falei, não, pô, marca o encontro, pô, a gente vai lá. Né? Eu queria ver de perto o que estava acontecendo. Chegou lá, pô, a gente pegou o cara, esculachou ele, chamou para a polícia militar, ele foi conduzido. E depois que a gente fez esse primeiro vídeo, estourou. E a gente começou a receber vários casos, inúmeros casos. Então a gente começou a receber pessoas que pegam aquele momento do filho conversando, só que não tem peito muitas vezes ali para poder tomar aquela atitude. E aí, esse último caso, inclusive, foi uma conversa que esse cara teve com a jovem ali um dia antes. A mãe pegou o celular quando chegou de madrugada, mandou pra gente as coisas, e aí o pessoal que tá cuidando da minha equipe, né, trabalhando, foi e falou, Fuinha, olha esse caso aqui. Aí eu falei, marca o encontro, deixa ele ir, vamos ver o que ele vai fazer. Quando chegou lá, a gente já tinha ligado para a Polícia Militar, né, para a Polícia Militar chegar, só que no momento entre a abordagem e até o momento da Polícia Militar chegar, ele acabou fugindo do local, bateu em 2 carros, quebrou a cancela do Pão de Açúcar, e assim foi, entendeu? E aí acabou que foi consequência, né? O que está acontecendo foi consequência, a internet vocês sabem como que é. Mas Então, até pensando em você como pai, e agora, inclusive, uma situação que claramente pode escalar pelo que você relatou, você acha prudente fazer isso sem segurança, sem o apoio de uma força? pois é, assim, agora, como tomou uma repercussão grande, Desculpa. Agora, como tomou uma repercussão um pouco maior, a gente está recebendo apoios, né? Então, eu comecei a receber alguns apoios de pessoas que se ofereceram, até algumas pessoas de órgãos maiores, né, que se colocaram à disposição. E aí, o que eu estou fazendo? Como eu estou recebendo muito caso na mão, muito caso, a gente ajuda essas pessoas a se conectarem com a polícia, enfim, para fazer suas denúncias. Eu estou frequentemente agora lá no DHPP, na Delegacia da Pedofilia. Tenho conversado bastante com a doutora Lu Peixoto, que é, assim, sensacional essa mulher, cara. O trabalho que ela faz é magnífico. E a gente direciona esses pais que querem denunciar os casos, porque, na verdade, a maioria dos casos que chegam pra gente é uma menina de 16 anos que foi abusada há 2, 3 anos atrás e só agora ela tomou coragem de pedir ajuda, de correr. Então, eu coloquei algumas pessoas para direcionar todas elas para fazer o melhor caminho para denunciar, porque é um oceano que não é discutido, né? É um oceano vazio que ninguém tá falando. E aí as pessoas meio que ficam de mão atadas. Então eu me coloquei à disposição, né? Tô colocando uma equipe ali à disposição para ajudar essas pessoas. Claro que isso não era meu conteúdo, isso não era o que eu fazia, né? Como você mesmo disse ali anteriormente, eu tenho um trabalho na causa animal, eu ainda tenho esse trabalho na causa animal, né? Eu sou dono de uma clínica veterinária, um pet shop aqui em São Paulo, então a gente libera gratuitamente o tratamento de 10 animais de rua por semana. Então, pô, animal de rua que teve a pata machucada, que tá ali, né, que não tem ninguém que vai cuidar, a gente recebe, a gente faz o tratamento sem cobrar nenhum real, né, isso é uma pauta que a gente tem voluntária. E só que esse conteúdo em si, né, eu não diria nem um conteúdo, né, é mais esse apelo caiu no meu colo por conta de denúncias que eu fiz sobre canais do Telegram, sobre sites que estavam vendendo conteúdo pornográfico infantil, e aí a consequência disso foi pedidos de ajuda, que não era o que eu esperava, né? O que eu esperava era só alertar as pessoas. Só que aí comecei a receber alguns casos. E aí eu me coloquei à disposição e assim, cara, de verdade é um tema que me deixa fora da curva, entendeu? Assim, Sim. eu
É um tema absurdo. É absurdo. E eu quero aproveitar que a gente está aqui com a Carol, com a Júlia, com o Darcio também, e abrir para... Carol, você queria fazer uma pergunta pro Fuinha a respeito desse tema? Tem algum ponto que você acha relevante levantar? Parabéns, né? Eu sou mãe de... Tá. Porque apareceu uma mensagem aqui que eu tava sem som, tá com sono, então me ouvindo. Sou mãe de 2 crianças, assim, esse assunto dá aquele nó no coração, né? Quando a gente vê tudo isso e assiste tudo isso. Então, assim, parabéns pela coragem. A gente sabe que isso é uma rede, né, de pedofilia que envolve criminosos, inclusive, assim, gente que não é só uma pessoa doente mental, mas pessoas perigosas. Então, assim, parabéns. Espero que você reforce a sua segurança. Mas, assim, hoje, de concreto, assim, alguém já foi preso? Você já conseguiu que isso andasse? Assim, tipo, esse homem a gente viu aí que ele depois foi conduzido, mas acabou fugindo. É isso? Como é que ficou? Que finalizou esse caso aí? Esse caso em específico, esse último que foi transmitido, o rapaz, ele fazia parte, parece que de uma das coordenações ali da Camisa 12, que é a organizada do Corinthians aqui em São Paulo. E quando ele foi identificado, né, a própria Camisa 12 se pronunciou, expulsou ele da torcida organizada, repudiou o ato ali, né, e tirou ele. E aí agora a gente deu sequência, né, jurídica, porque a gente não conseguiu pegar um ato em flagrante, né. O que é importante ressaltar aqui, que eu queria trazer para vocês esse ponto da pauta, é que a menina que ele estava conversando era uma menina de 14 anos de idade. E aí, teoricamente, pela lei, ele não está cometendo um crime. Não é errado. Entende? Isso foi o que me chocou mais depois que eu fui mais a fundo do caso. Porque, para a lei, uma menina de 13 anos é uma menor de idade que ela é vulnerável, mas a partir de 13 anos, 365 dias, ela tem liberdade sexual para fazer o que ela quiser. E isso é um ponto que, para mim, não cai a ficha, é algo que não faz sentido, porque a diferença entre uma menina de 13 anos e uma menina de 14 anos é apenas um número. Ela continua sendo uma criança, o corpo é o mesmo, a mentalidade é a mesma, as características são a mesma, e o cara que sente prazer em marcar um encontro com uma menina de 14 anos, ele vai sentir prazer em marcar um encontro com uma menina de 13, com uma menina de 12, entendeu? Então, esse é um ponto específico que me choca mais, que me irrita mais, que me trouxe ainda mais para a pauta. E só respondendo a sua pergunta, até agora a gente pegou 3 casos, né, na rua, e dos 3 casos só esse rapaz fugiu, os outros 2 a gente conduziu para a delegacia. E aí na delegacia, né, os pais têm que representar e dar continuidade, né. Então a gente ajuda nesse ato de conseguir que ele seja pego, entendeu? E aí, dali em diante, o pai e a mãe têm que conduzir, e agora a gente está tentando ajudar ali, dentro do que eu posso, das minhas limitações, dar segmento no caso, enfim. E os casos online, né, que a gente recebe, a gente direciona da melhor forma para que seja feita a denúncia, a gente tenta acolher, tem muito psicólogo chamando a gente para poder fazer parceria com essas crianças que chamam a gente, que foram abusadas, para poder estender a mão ali e dar um tratamento, auxiliar. Então, isso que está sendo bom, a gente está criando uma rede de pessoas que estão se comovendo e estão simpatizando com a causa, que estão dando esse braço de extensão para essas pessoas que precisam de ajuda, entendeu? Então, saiu muito mais da alçada do vamos pegar o pedófilo na rua para vamos ajudar as meninas, as crianças, né, as famílias que foram prejudicadas por conta de um ato desse. Então, no todo, tudo isso acabou trazendo um grupo de pessoas que estão lutando pela mesma causa. Isso está sendo do caramba, entendeu? Experience the future. The world's leading displays,